Boa noite, galera! E aí, como é que vocês estão? Bora começar aí mais uma aulinha nossa. Como eu combinei com vocês, que são aqui alunos do nosso curso presencial, eu fiquei de fazer um módulo de resolução de questões para a gente se preparar aí para essa prova que vai acontecer agora dia 17, no domingo. Então, vamos fazer isso. Vamos responder aqui algumas questões, vamos relembrar aí alguns tópicos, lembrando que a gente vai trabalhar com questões das provas anteriores. Então, com isso a gente vai ver aí exatamente como que pode aparecer isso na nossa prova, relembrar alguns pontos e já ficar preparado aí para o que deve no dia 17. Eu tenho certeza que vocês que vêm se preparando aí há um tempo vão se sair bem. Não deixem o nervosismo tomar conta de vocês. Lembrem-se sempre, é só mais uma prova. A prova da OAB, a gente criou um monstro em cima dela. A sociedade como um todo criou um monstro que a prova da OAB é uma prova difícil, é uma prova complicada, e isso acaba deixando a gente um pouco mais nervoso. Então, não vamos cair nesse nervosismo e vamos fazer a prova com tranquilidade. Porque fazendo a prova com tranquilidade, a gente tem aí uma chance maior. Fazendo a prova com tranquilidade, a gente deixa aquele nervosismo para trás e passa a observar com mais tranquilidade as questões. Então a gente não erra, às vezes, na interpretação do texto, às vezes a gente chega em algumas questões que a gente acaba errando por deixar passar informações despercebidas pelo fato de estarmos muito nervosos aí na hora de responder as questões. Isso é normal, mas a gente que já está se preparando, que está aí lutando, estudando dia a dia, manhã, tarde, noite, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite, se esforçando, a gente não vai cair nisso. Porque a gente está o quê? Se preparando. Beleza? Então, vamos cair aí para algumas questões, vamos responder juntos para a gente estar cada dia mais familiarizado com as questões e na hora da prova se dar bem. Vamos lá. Seguinte, deixa eu mudar aqui para nossas questões. Direito tributário. Sem mais delongas, não vamos enrolar muito, vamos direto para as questões. Primeira questão que a gente vai responder. A Fazenda Pública apurou que fato gerador ocorrido em 12 de 10 de 2007, referente a um imposto sujeito a lançamento por declaração, não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5 de 11 de 2012, tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9 de 11 de 2012, para pagamento em 30 dias. Não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública inscreveu em 5 de 10 de 2017 o débito em dívida ativa, tendo ajuizado a ação de execução fiscal em 8 de 1 de 2018. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Informação pra caramba, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente pega uma questão desse tamanho, cheia de informações, cheia de datas. A gente precisa organizar essas informações. E como que a gente faz isso? Você vai pegar um cantinho aí da tua prova e vai começar a desenhar essas informações de forma organizada, certo? Vamos tentar fazer isso aqui agora. Seguinte, primeira informação. A Fazenda Pública apurou que fato gerador ocorrido em 12 de 10 de 2007. Então, primeira coisa é fato gerador ocorreu em 12 do 10 de 2007. Beleza? Próxima informação. Referente ao imposto sujeito ao lançamento por declaração. Então, isso é importante. Lançamento por declaração. Vocês têm que lembrar que, provavelmente,
a gente vai estar falando aqui de prescrição e decadência, quando eles colocam muitas datas. Então, eu não sei se vocês se recordam, espero que sim, né? Devem se recordar, de que para a gente contar o marco inicial da decadência, a gente precisa saber qual a modalidade de lançamento do tributo. Existem tributos que o lançamento é sujeito a lançamento por declaração, existem tributos que é lançamento por homologação e existem tributos que é lançamento de ofício. Vocês lembram a diferença? Vamos lá. A gente tem 3 modalidades. Ofício, aquela onde o fisco faz tudo e eu não faço nada. Então, o fisco tem todo o trabalho, ele que vai pegar todas as informações e ele só vai me mandar ali o boleto para efetuar o pagamento. O fisco de ofício fez aquele lançamento. Segunda modalidade, por declaração, onde eu faço um pouquinho e o fisco faz um pouquinho. É aquela modalidade mista, né? Onde eu levo as informações, o fisco, diante das informações que eu levei, ele vai efetuar o cálculo e me entregar um boleto para efetuar o pagamento. Beleza? E a gente tem lançamento por homologação, onde eu faço tudo. Eu vejo quanto eu devo, eu faço o cálculo do tributo, eu retiro a guia, efetuo o pagamento, o fisco depois só vai conferir, homologar aquilo ali. Beleza? Então, quando a gente estiver falando de decadência, eu preciso saber qual é a modalidade. Por quê? Vocês lembram que quando a gente estiver falando de tributo com lançamento por homologação, onde o cara declarou e pagou tudo certinho, de boa fé, a gente vai contar o prazo decadencial da data da ocorrência do fato gerador. Artigo 150, parágrafo 4º do nosso CTN. E quando a gente estiver falando de todas as demais situações, lançamento de ofício, lançamento de declaração, lançamento por homologação, onde houve a declaração, mas não houve o pagamento, ou lançamento por homologação, onde houve fraude, dolo ou simulação, ou ainda quando houver dolo, fraude, simulação em qualquer outra das modalidades. Todas essas situações a gente conta a ocorrência, o início do marco do prazo decadencial, não da ocorrência do fato gerador, mas a gente vai contar de acordo com o artigo 173.1 do CTN, que é o quê? Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido lançado. Então a gente vai contar do primeiro dia de janeiro do ano seguinte àquele onde deveria acontecer o lançamento. Beleza? Aqui ele já deixa claro para a gente que o lançamento é por declaração. Não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5/11/2012. Vamos lá. O Estado lançou em 5/11/2012. Lançou de ofício. Beleza? Tendo sido o contribuinte notificado, tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9/11/2012. Então, notificação em 9/11/2012. Para pagamento em 30 dias. Não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública escreveu em 5/10/2017 o débito em dívida ativa. 5/10/2017. Então, vamos lá. Dívida ativa em 5/10/2017. Tendo ajuizado a execução fiscal em 8/1/2018. Então, execução fiscal
em 8/1/2018. Certo? Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A cobrança é indevida, pois o crédito tributário foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Aqui ele fala em decadência. Na segunda ele fala indevida por prazo prescricional. Então ele está falando aqui de decadência e prescrição. A gente precisa calcular se houve decadência, se houve prescrição. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Deixa eu colocar aqui na frente, que é lançamento por declaração. Vamos lá, fato gerador aconteceu em 12/10/2007, certo? Se aconteceu em 12/10/2007 e a gente está falando de um tributo com lançamento por declaração, a gente precisa contar aí o prazo decadencial. Esse prazo decadencial é de quanto tempo? Vocês lembram? Vocês lembram que é de 5 anos? E aí eu começo a contar esses 5 anos a partir de quando? Se a gente está falando de declaração, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que deveria ter sido lançado. Se o fato gerador foi 12/10/2007, vamos contar primeiro dia do ano seguinte, 1º de janeiro de 2008, 1º de janeiro de 2009, 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2011, 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2013. Então eu tenho aí 5 anos, 1º de janeiro de 2013. O lançamento aconteceu em 5/11/2012. Então, se eu tinha até janeiro de 2013, o lançamento foi feito na data certa. Ele está ok. Esse lançamento ele está ok. Verdinho aqui pra gente. Tá ok. Beleza? Então, há que se falar em decadência. Se foi lançado dentro do prazo de 5 anos, decadencial, tá tudo certo, não há mais o que se falar em decadência. Então vamos voltar aqui para a questão. A cobrança é indevida, pois o crédito tributário foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Houve decadência? Não. Então o item A está errado. O que eu vou fazer na hora da minha prova? Passar um risco bem grande em cima dele para não ter que ler ele novamente. Beleza? Vamos para o próximo cálculo. Vamos continuar aqui a contagem. Por quê? A cobrança é indevida, pois já teria se consumado o prazo prescricional para propor a ação de execução fiscal. Será que já incorreu em decadência, em prescrição? Vamos lá. Lançou 5/11/2012. Notificou em 9/11/2012. Para pagamento, a questão fala que é para pagamento em 30 dias. Certo? Então, para pagar em 30 dias, esse tributo, ele venceria aí mais ou menos no dia 9, bota aí, 30 dias, 9/12/2012. Quando que eu começo a contar a contagem do prazo prescricional? Quando que eu começo a contar o prazo prescricional? Lembrando, qual que é o prazo prescricional? Quanto tempo? 5 anos também. Eu vou começar a contar isso aí da constituição definitiva do crédito. Se a questão me trouxe uma data de vencimento desse crédito, então a constituição definitiva dele se dá nessa data de vencimento. Beleza? Vamos lá. Então ele venceu 5/12/2012. De 5/12/2012 eu preciso contar 5 anos. Então 9/12/2012. Vamos lá. 12/12. 12 de 2013, 12 de 14, 12 de 15, 12 de 16, 12 de 17. Então eu teria até 9/12/2017 para poder iniciar um processo de execução fiscal. Caso isso não acontecesse, incorreria em prescrição. O fisco escreveu em dívida ativa em 5/10/2017. A inscrição em dívida ativa, ela foi anterior ao fim do prazo prescricional. Qual que é o fim do prazo prescricional mesmo? Dia 9/12/2017. Deu nossos 5 anos, né? Deixa eu botar 9/21. 9/12/2017. Aqui seria o fim do prazo. A inscrição em dívida ativa, ela foi até anterior a isso. Só que vocês lembram que eu falei para você que quando a gente estiver falando de prazo prescricional,
eu vou contar como cobrança para o fisco o início do processo de execução fiscal. Os atos anteriores, inscrição em dívida ativa, protesto, cobrança, mandar carta, ligar, fazer sinal de fumaça, qualquer coisa anterior a isso, não tem nada a ver com a contagem do prazo prescricional. Beleza? O que tem que ser feito dentro do prazo de 5 anos é o processo de execução fiscal, o início do processo de execução fiscal, certo? Então, a execução fiscal ela foi proposta quando? No dia 8/1 de 2018. Foi depois do fim do prazo que a gente tinha para iniciar a execução fiscal? 9/12 de 2017? Foi. Então, o que aconteceu aqui? Prescrição. Aconteceu a prescrição. Vamos voltar para os nossos itens. A cobrança é indevida, pois já teria se consumado o prazo prescricional para propor ação de execução fiscal. Esse é o item correto. Beleza? Vamos ler os demais para poder a gente achar o erro aqui e ver se consegue buscar mais alguma informação importante. Item C. A cobrança é devida, pois a inscrição em dívida ativa do crédito em 5/10 de 2007 suspendeu por 180 dias a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. Em algum momento eu falei para vocês de 180 dias que suspende alguma coisa? Não, né? Nunca, né? Então, se você nunca ouviu esse prazo sair das nossas bocas como professores, esqueça ele, tá? Não existe esse prazo pra gente aqui suspendendo contagem de prazo prescricional. Vamos para D. A cobrança é devida, pois não transcorreram mais de 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Quantas vezes eu falei para vocês que a FGV ia tentar empurrar a goela abaixo para a gente um prazo de 10 anos? Porque ela ia falar, é 5 anos de prescrição, 5 anos de decadência, dá 10 anos. Então o Estado tem 10 anos. Não existe 10 anos. São 5 anos de prescrição e 5 anos de decadência, prazos independentes. Certo? O Estado pode efetuar o lançamento logo depois da ocorrência do fato gerador e ponto. Acabou. Lançou, o prazo decadencial já não há mais o que se falar. Só vai falar em prazo prescricional 5 anos. Beleza? E só para reforçar, lembrem-se, a ordem correta é decadência e prescrição. Decadência, prazo para lançar. Prescrição, prazo para cobrar. Tranquilo? Vamos seguir adiante aqui. Próxima questão. João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal, proposta no meio do mesmo mês, para pagamento de valores de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, referente aos anos de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU, em referência aos dois exercícios, foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente, em janeiro de 2009 e em janeiro de 2010. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos. O município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação do lançamento ao sujeito passivo e o ajuizamento da execução fiscal. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento apto para afastar a exigência fiscal. Vamos lá, muito cara de prescrição e decadência de novo, né? Com datas e anos e tudo mais. Essa questão a gente consegue responder ela de duas maneiras. Primeira delas, a gente pode simplesmente ir lá e fazer esse cálculo igual a gente fez aqui, beleza? Ou a gente pode primeiro dar uma lida nos itens e ver se a gente consegue responder sem fazer o cálculo, tá? Vamos lá, vamos ler os itens aqui. Item A. O crédito tributário está extinto em virtude da decadência. O crédito tributário está extinto em virtude da decadência. A decadência, ela extingue o crédito tributário? Vocês lembram quais são as causas de extinção, suspensão e exclusão do crédito? Lembram? Vamos lá. O que eu falei para vocês? A gente ia decorar quais? A gente ia decorar o modelito PP. Lembram-se? A gente ia decorar o modelito PP, que são as causas de suspensão do crédito tributário. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A moratória, o depósito, a liminar. Vamos escrever? A moratória
Vitória, o depósito a liminar em mandado de segurança, lembrem-se disso, liminar em mandado de segurança, a tutela, a antecipação de tutela, de urgência ou de evidência nas demais demandas, o processo administrativo e o parcelamento. Essas são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Então, isso aqui. Suspensão da exigibilidade do crédito. Beleza? Essas são as causas de suspensão. Aí, eu falei que a gente ia decorar estas, porque a gente tem um mnemônico aí, modelito PP. Eu falei que a gente ia decorar as causas de exclusão do crédito tributário. Quais são elas? A inteligência artificial, IA. Inteligência artificial, IA, que são quais? Isenção. Isenção e anistia. Beleza? Tirando isso, o que sobrasse pra gente seriam causas de extinção. Beleza? E além do que, as causas de extinção, elas são situações bem claras, se a gente analisar pela lógica, porque elas matam o crédito tributário. A partir do momento que acontece uma causa de extinção, o crédito tributário não mais existe. Então, o crédito tributário estaria extinto em virtude da decadência. A decadência extingue o crédito tributário? Sim, a decadência extingue o crédito tributário. Mas nessa situação específica, ocorreu decadência? Vamos ver. A decadência é o quê? A decadência é o prazo que o Estado tem para efetuar o lançamento. João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal. Tá. Proposta no meio para pagamento de valores de IPTU referente aos anos de 2009 e 2010. Então, fatos geradores, 2009 e 2010. Certo? IPTU de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU, em referência aos dois exercícios, foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente em janeiro de 2009 e janeiro de 2010. Então, no ano da ocorrência do fato gerador, já houve o lançamento. Se houve o lançamento, eu tenho alguma coisa para falar de decadência, se houve o lançamento dentro do prazo, tá? Foi no mesmo ano, não tem como nem a gente pensar aí em 5 anos, porque no mesmo ano da ocorrência já houve o lançamento. Há que se falar em decadência? Não. Por quê? Porque o tributo foi lançado e decadência é o prazo para lançar. Certo? Vamos ver o item B. O crédito tributário está extinto em virtude do parcelamento. Parcelamento. Lá no nosso modelito PP, moratória, depósito, liminar, tutela, processo administrativo e parcelamento. O parcelamento está aqui. O que o parcelamento faz com o crédito? Suspende a exigibilidade dele. Se suspende a exigibilidade dele, ele não extingue, né? Ele suspende. Então, há de se falar em extinção em virtude de parcelamento? Não. Item errado. C. A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em virtude da compensação. Suspensa em virtude da compensação. Compensação é causa de suspensão? A gente tem compensação aqui? Não. Compensação não é causa de suspensão. É causa de exclusão? Também não. Então, ela é causa de extinção. Se a gente estivesse falando aqui de compensação, a compensação ela poderia extinguir o crédito e não suspender o crédito. Beleza? O que é a compensação? Vocês lembram? Compensação é quando eu tenho um crédito e um débito diante do fisco. Então eu tenho dinheiro para receber do fisco e tenho dinheiro para pagar. E aí a gente compensa um com o outro e fica elas por elas. Lembra o exemplo lá do empréstimo? João, me empresta 50 conto aí. O João me empresta. Aí depois ele vem, ô Marquinhos, me empresta 100 reais aí. Aí eu vou lá e empresto. Na hora que a gente for bater as contas, aí ele vai falar, opa, eu peguei 100 contigo, mas você pegou 50 comigo. Vamos compensar esses 50, eu te devolvo só 50. Acabou. Beleza? Compensação.
não tem como ela suspender o crédito, porque ela extingue o crédito. O crédito tributário está extinto em virtude da prescrição. Por eliminação, a gente já sabe que a resposta é essa, porque as 3 anteriores estão erradas. Mas vamos conferir se esse crédito ele realmente está extinto. Quando que eu começo a contabilizar a nossa contagem do prazo prescricional? Vocês lembram? Quando que eu começo? Eu começo a contar a partir da constituição definitiva do crédito. Se eu não estiver falando de... Se a questão não me trouxer nenhuma data do vencimento do crédito, a gente vai contabilizar o período padrão aí da legislação federal, que é 30 dias. Então vamos lá. 2009 e 2010 foi quando houve o lançamento. 2009 e 2010. Então, a gente está falando 2009, 2010. Foi quando ocorreram os respectivos lançamentos. Se a gente não está falando de nada, se a gente não tem data lá escrita, a gente vai contar 30 dias após a notificação do camarada. Então, suponhamos aqui, houve o lançamento em janeiro, ele foi notificado, a gente conta 30 dias aí, provavelmente aí, fevereiro, o camarada era a data de vencimento aí, a gente contabilizando esses 30 dias, certo? Então, fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010. Fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010. Opa, parece que eu travei aqui para vocês, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto, mudei aqui a câmera. Agora a gente vai... Pronto. Fevereiro de 2009, fevereiro de 2010. Conta aí, 5 anos. Fevereiro de 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Então, teria até fevereiro de 2014. E na outra situação, 2010. 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Teria até o ano de 2015 para iniciar um processo de execução fiscal. A questão me diz que a execução fiscal foi proposta em 2016, então houve prescrição. Beleza? Passaram-se aí os 5 anos e houve a prescrição. Vamos passar para a próxima questão. A Sociedade Empresária ABC, atuante na área de prestação de serviços de limpeza em dificuldade financeira, não estava conseguindo realizar o pagamento dos tributos federais. Diante disso, ela se ofereceu à Administração Pública Federal para realizar o pagamento dos tributos mediante prestação direta de serviço de limpeza em prédios públicos ou, alternativamente, transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. A respeito desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vocês observaram aí que a gente está matando as questões aí, as primeiras que a gente acabou já respondendo algumas em sala de aula, não foi? Então, algumas dessas questões já foram respondidas em sala de aula. Mas, fiquem aqui comigo que a gente vai chegar aí em outras que vocês ainda não responderam. Essas são importantes para vocês relembrarem. E não reparem aí que eu estava dando uma ajeitada na baguncinha que estava aqui. Pra vocês não ficarem depois falando que tá tudo bagunçado aqui. Item A. As propostas são inadmissíveis, pois os tributos somente podem ser pagos em dinheiro. E aí, tem certo ou errado? O que vocês acham? Seguinte, o tributo pode ser pago em dinheiro? É, isso que diz o artigo 3º do nosso CTN, que o tributo aí deve ser pago em dinheiro, certo? Dinheiro e moeda local, né? A nossa moeda em real. Porém, o que acontece? Existe uma exceção, que é a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis. E aí, o que acontece com essa dação em pagamento de bens imóveis? Acontece que, por ela ser uma exceção, ajeitando a câmera aqui pra gente. Pronto. Ela também existe, né? Então, não é o somente em dinheiro. Somente aqui foi o que matou a nossa questão.
Item B. As propostas são admissíveis em razão do princípio da menor onerosidade ao devedor. E aí, são admissíveis? Vocês lembram que a gente falou o seguinte? O pagamento deve ser feito em dinheiro e a única exceção é a dação em pagamento de bem imóvel. 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 Foi isso que eu repeti 200 vezes. O imóvel. Certo? Então, não tem como eu pagar o tributo em prestação de serviço. Item C. A proposta de transferência do imóvel do contribuinte para a Fazenda Pública Federal para pagamento do tributo é admissível por expressa permissão legal. Não é essa a exceção? Dação em pagamento de bens imóveis é uma das causas de extinção do crédito tributário. Item D. A proposta de prestação direta de serviço para pagamento do tributo é admissível em circunstâncias excepcionais, como forma subsidiária para garantir o recebimento do crédito da Fazenda Pública. Não pode, fere o princípio licitatório. Então, prestação de serviço ou dação de bens móveis não é permitido, apenas a dação de bens imóvel como exceção. Próxima questão. No final do ano de 2018, o município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o município X, aprovou lei estadual ordinária, concedendo moratória quanto ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano. No ano subsequente, em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Item A. A lei ordinária não é espécie normativa adequada para a concessão de moratória. E aí, moratória não pode ser concedido por lei, não pode ser concedido por lei ordinária? Claro que pode, não é exceção de lei complementar. Lá está escrito lei. Quando tiver escrito só lei, a gente está falando de lei ordinária. Beleza? Item B. Lei estadual pode conceder moratória de IPTU em situação de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência. E aí? Lei estadual pode conceder isso aí? O que vocês acham? Vamos lembrar o seguinte. Quem é que pode conceder moratória? É o ente competente pelo tributo. Ente competente pelo tributo. Então, se eu estou falando de um tributo municipal, IPTU é de quem a competência? Município. Então, IPTU é municipal. Quem é que pode conceder moratória de IPTU? O município. Beleza? Então, lei estadual não pode conceder moratória. Quem pode conceder moratória é uma lei municipal. C. Lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de IPTU. Nenhuma hipótese lei estadual pode conceder moratória de IPTU. Os entes não são independentes e harmônicos entre si. E quando a gente está falando dos entes da federação, estados, municípios, União, eles não são autônomos, não são entes autônomos, não são? Então, cada um dentro da tua competência. D. A referida moratória somente poderia ser concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual. Somente não. Ela poderia ser concedida de forma individual por despacho da autoridade administrativa. Isso a gente viu, né? Caráter geral ou individual. Porém, o somente é que mata. Ela poderia também ser feita dessa maneira ou de maneira geral, né? Concedida em caráter geral, como foi o caso. Próxima questão. A sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviço de limpeza, em dificuldades financeiras, não estava conseguindo realizar o pagamento dos tributos federais. Oxe, a gente já respondeu essa. Passa para a seguinte. Uma lei ordinária federal que tratava de direitos do beneficiário de pensão previdenciária e também previa norma que ampliava para 10 anos o prazo decadencial para o lançamento dos créditos tributários referentes a uma contribuição previdenciária federal. A respeito da ampliação do prazo, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Entender o enunciado. Ele fala que teve uma lei ordinária federal tratando dos direitos de pensão e previdência, certo?
e também estendendo o prazo decadencial para 10 anos. Vamos ler os itens a respeito da ampliação do prazo. Assinale a afirmativa correta. É inválida, pois em razão do caráter nacional das contribuições previdenciárias federal, somente poderia ser veiculada por resolução do Senado Federal. Não, né? Para tratar do assunto, realmente seria lei. Seria lei. Porém, vamos ler o item B. É inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. Quando a gente estiver falando de decadência, prescrição, a gente vai tratar desse assunto por lei complementar. Observem aqui o que diz o artigo 146 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar, aí inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre item, a linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Então, quando a gente estiver falando de normas gerais de direito tributário, somente por lei complementar. Artigo 146 da nossa Constituição Federal. Vamos ler os outros itens e achar o erro. É válida, pois o CTN prevê a possibilidade de que o prazo geral de 5 anos, nele previsto para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, seja ampliado por meio de lei ordinária específica. Não, o CTN não fala isso em momento nenhum. D. É válida, por existir expressa previsão constitucional específica para contribuições de seguridade social, autorizando a alteração do prazo de constituição do crédito tributário por lei ordinária. Também não, né? Artigo 146 da Constituição Federal traz para a gente aí a resposta. Próxima. A Sociedade Empresária em Recuperação Judicial requereu, perante a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado X, o parcelamento de suas dívidas tributárias. Vamos reler esse começo aqui devagarinho para poder a gente entender? Uma sociedade empresária em recuperação judicial. Lembrem-se disso. Ó. Informação importante. Você vai estar fazendo sua prova, o que você vai fazer? Essas informações importantes você vai circular. Então, a sociedade empresária em recuperação judicial requereu, perante a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado X, o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário. Então, tinha uma lei de parcelamento, mas uma lei geral. Mas não dispunha de uma lei específica para parcelamento dos débitos tributários de devedor e recuperação judicial. Então, tem uma lei geral, mas não tem uma lei específica tratando do parcelamento em recuperação judicial. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Item A. O parcelamento não pode ser concedido caso inexista lei específica estadual que disponha sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. E aí, o que vocês acham? Não tem lei geral? Não tem lei específica? Não parcela? Tá, vou adiantar isso para vocês. Não funciona assim. O parcelamento ele pode ser concedido, mas aí a gente precisa seguir as normas gerais a nível federal. Beleza? Item B. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor em recuperação judicial quanto tais débitos para com o Estado X não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Olha aqui, vamos dar uma lida aqui no que diz o CTN no seu artigo 150 e... Deixa eu conferir para não falar bobagem do artigo. 155A. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. Aí, a gente vai descendo lá no parágrafo 4º, ele traz para a gente o seguinte. A inexistência de lei específica do que se refere o parágrafo 3º, que é o de cima, desse artigo, importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Ou seja, será adotada a lei geral. A lei geral não, desculpa. A lei federal específica. Tá? O Estado não tem uma lei específica de parcelamento e recuperação judicial. Usa-se a lei federal, não podendo conceder um prazo menor aquele que está lá previsto na lei federal. Beleza? Então a resposta é o item B de bola. Vamos ler os demais e achar onde é que está o erro.
C. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros, em regra, no caso do devedor em recuperação judicial. E aí, o parcelamento exclui a incidência de juros? Não, né? Inclusive, no próprio parcelamento ali já vem ali parcelando também juros, multas e tudo mais. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de multa, em regra, no caso de devedor em recuperação judicial. Também não. O que tiver de juros e multa também será cobrado. Beleza? Próxima. João da Silva, servidor da administração tributária do município Y, recebeu propina de José Pereira, adquirente de um imóvel, para, em conluio com este, emitir uma certidão que atestava falsamente a quitação de débito do imposto de transmissão de bens imóveis, incidente sobre a transferência de propriedade. A certidão seria apresentada ao tabelião para lavrar-se a escritura pública de compra e venda imobiliária e para posterior registro. Considerando-se que nesse município o contribuinte de ITBI é o adquirente de imóvel, assinale a afirmativa correta. Vamos só fazer um apanhado rápido aqui dos itens. Dos itens não, do enunciado. O João, que é servidor, recebeu propina do José para poder emitir uma certidão. Emitiu a certidão. Essa certidão vai ser levada lá para o tabelião dizendo que o tributo está pago. Certo? E aí o tabelião vai fazer a transferência. De quem é a responsabilidade nessa situação? Tá? O servidor João da Silva poderá ser responsabilizado funcional e criminalmente por esse ato. Até aqui, ok. Certo? Mas a dívida tributária somente poderá ser cobrada de José, o único que é parte na relação jurídico-tributária com o município credor. E aí, ele vai responder criminalmente e administrativamente, mas a dívida não vai recair sobre ele? O que vocês acham? O que vocês lembram a respeito disso aí? Não sei, talvez. Vamos lá. Responsabilidade. Vocês lembram da aula de responsabilidades? Quem tiver com o Vadimeco aí, pode abrir lá no nosso CTN, no artigo 137. 136. Não, 37. Lá no artigo 137, ele fala pra gente o seguinte: a responsabilidade é pessoal do agente quando as infrações conceituadas por lei como crime ou contravenção penal, salvo quando praticadas no exercício de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou em cumprimento de ordem expressa emitido por quem de direito. Então, a responsabilidade é pessoal, quando o camarada comete um crime ou contravenção. E aí, fraudar, isso aí, receber propina, é crime ou contravenção? O que vocês acham, né? Então, o item A está errado, porque a responsabilidade é pessoal do agente. Item B, o servidor João poderá ser responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário e juros de mora acrescido. Acabamos de ler, né? Que a responsabilidade é pessoal do agente. Vamos ver os demais. O item C, o tabelião poderá ser o único responsabilizado pela dívida tributária e juros de mora acrescidos, por ter lavrado a escritura pública sem averiguar junto ao fisco municipal a veracidade das informações na certidão apresentada. O tabelião ele recebeu uma certidão do fisco. Então, pressupõe-se que essa certidão ela seja verdadeira, né? Que ela esteja de acordo com a veracidade. O tabelião não vai ser responsabilizado aí nesse caso. Item D. Caso seja aplicada multa tributária punitiva contra José Pereira, este poderá exigir do fisco 50% do valor da multa seja cobrado do servidor João da Silva. E aí, 50%, 100%, 10%, como é que é? Não, né? Aí o Estado pode cobrar do José, que é o camarada lá que praticou o fato gerador e que deveria pagar o tributo, e pode cobrar pessoalmente do João da Silva, que foi o camarada que infringiu a lei aí, cometeu o crime ou contravenção. Beleza? Vamos seguir para a próxima. Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da sociedade Beta, com sede no estado Y, e decide doar parte da sua participação acionária a Mário, seu filho,
então domiciliado no estado Z. Com dúvida quanto ao estado para qual deverá ser recolhido o imposto sobre transmissão causa mortes e doação incidente nessa operação, Mário consulta seu escritório, destacando que o estado Z estabelece alíquotas inferiores às práticas pelos demais estados. Com base nisso, assinale a afirmativa correta. Ó, aquela famosa questão safadinha. Aquela que tenta induzir a gente a alguma coisa. Finalzinho dela aqui, ele fala o seguinte, destacando que o estado Z estabelece alíquotas inferiores às praticadas pelos demais estados. Por que que a questão está falando isso aí pra gente? Para falar assim, você é advogado do cara, então você vai atrás do que é mais benéfico para ele. Então, se tem uma alíquota inferior, provavelmente é o mais benéfico. Não interessa, a gente vai seguir a lei, certo? O que é mais benéfico para o meu cliente dentro da lei, certo? Então, vamos ver. ITCMD. Para quem que a gente recolhe o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação? Vamos lá, quando eu estiver falando de... Quer dizer, quando eu estiver falando de causa mortes ou de doação, não. Nas duas hipóteses, causa mortes ou doação, quando eu estiver falando de um bem imóvel, a gente vai tratar disso e esse tributo vai ser recolhido onde? Primeiro, o ITCMD, ele é estadual ou municipal? Estadual, né? Estadual. Então, a gente vai pagar para um estado. Qual estado? Onde está situado o imóvel. O imóvel, certo? Então, onde está situado o imóvel. Quando eu estiver falando de bem móvel, aí a gente vai ver. Se eu estiver falando de doação, a gente vai tratar disso no domicílio do doador. Então, a gente vai pagar o ITCD no domicílio do doador. Quando eu estiver falando de causa mortes, a gente vai pagar o ITCM onde? Onde que eu vou pagar o ITCM? Onde estiver acontecendo o inventário. No estado onde for aberto e estiver rolando o inventário, vai ser o estado que vai recolher o ITCM. Professor, você está falando aí ITCM, ITCD, ITCMD, qual que é o certo? A legislação estadual, ela pode, às vezes, mudar um pouquinho essa sigla. Então, dependendo do lugar que você chega, vai estar lá ITCD, falando do Imposto de Transmissão Causa Doação, ITCM, falando do Imposto de Transmissão Causa Mortes, ou vai estar ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Beleza? Então, qualquer dos termos vai estar adequado de acordo com a legislação do Estado. Certo? Então, vamos lá. Se eu já sei que aqui ele está tratando de uma parte da empresa, né? Capital social. Capital social é bem móvel ou imóvel? Capital social é móvel. Móvel. Eu estou falando de capital social. Eu não estou falando da sede da empresa, do prédio onde está a empresa. Estou falando do capital social. Certo? Capital social não é um imóvel. Então, se é uma doação, domicílio do doador. Onde é que o doador mora? Otávio, domiciliado no estado X. Possui ações e vai doar para o teu filho. Então, estado X. O ente competente para exigir o ITCD na operação em análise é o estado X, onde tem domicílio o doador. De cara, logo de primeira, o ente competente é o estado X, onde tem domicílio o doador. Certo? Vamos ler as outras. O ITCD deverá ser recolhido no estado Y, uma vez que o bem a ser doado consiste em participação acionária relativa à sociedade ali estabelecida, o imposto competente ao estado da situação do bem. Aí, a questão da empresa. Eles vão empurrar que a empresa tem sede no estado Y, então tem que ser o estado Y. E daí? Interessa onde a empresa tem sede. Caguei para onde a empresa tem sede. Eu quero saber que aqui ele está falando de capital social, ele está falando de ações. Então ele está doando uma ação, ele não está doando a empresa sede, o espaço físico da empresa. C. O ITCD deverá ser recolhido ao estado Z, uma vez que o contribuinte do imposto é o donatário. O contribuinte do imposto é o donatário? Normalmente é. Só que deve ser recolhido lá no domicílio do doador.
D. O doador ou o donatário poderão escolher o imposto, recolher o imposto ao estado X ou ao estado Z, pois o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária. Não interessa quem é o contribuinte, o pagamento vai ser feito no estado do domicílio do doador. Beleza? Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim, residente nesse território, recebeu da União, no presente ano, uma guia para pagamento do IPTU do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu uma guia do município em que mora. Levando em conta a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Antes de responder os itens, a gente vai chamar a atenção para uma informação, para uma situação. Aqui ele está falando de território federal. Hoje a gente não tem isso na prática, mas pode ter em algum momento, certo? Quando eu estiver falando de território nacional, um território federal, ele pode ser dividido em municípios ou não. Quando ele não for dividido em municípios, for só um território único, a gente vai ter ali na União, que é responsável por esse território, na União, o acúmulo das competências tributárias federais, estaduais e municipais. Todos serão de competência da União daquele território especificamente. Beleza? Porém, a gente pode ter o território federal dividido em municípios. Então, quando há divisão em municípios, cada município é um ente autônomo, certo? Então, a União ela vai acumular o que é de competência federal e o que é de competência estadual. Porém, o que é de competência municipal vai ser de competência de cada município. Beleza? Informação dada, vamos aos itens. Item A. Apenas a União é competente para, no caso, exigir o IPTU. IPTU é de competência de quem? De acordo com a nossa Constituição. Competência municipal, né? Então, se tem município no território, a competência é do município, não da União. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Tá aí. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Tanto o estado onde está localizado o território quanto o município seria competente para exigir o IPTU. E aí? Os dois podem cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador? E a bitributação, que é proibida no nosso ordenamento jurídico, fica onde? Então, não é o caso. Tanto a União quanto o município onde Joaquim reside seriam competentes. E aí? A União e o município, dois entes cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador? E aí? Isso aí não é bitributação de novo? Não pode. Próxima questão. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências naquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa correta. Então, o município instituiu uma contribuição de melhoria diante de uma obra pública. Então, o município realizou a obra nas praças, certo? Obra pública. Tais obras acarretaram valorização imobiliária. Obra pública com valorização imobiliária vira o quê? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Ela pode ser cobrada? Cumpriu os requisitos. Não cumpriu? Então, pode ser cobrada. Item A. É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado beta, onde está localizado o município alfa. E aí, estado beta, tem alguma coisa a ver com isso aí? Tem? Primeiro, onde é que tem estado beta no enunciado da questão? Não tem, né? Então, no estado beta não tem nada a ver. O município está localizado dentro do estado, mas a obra foi do município. Quem cobra é o município. B. É válida, porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública da qual decorre valorização imobiliária. E aí, essa parece estar bem bonitinha, não parece? Eu acho que talvez pode ser. Vamos ver as outras? Item C. É válida, mas poderia ter sido instituída independentemente da valorização dos imóveis do contribuinte. E aí, contribuição de melhoria. Então, tem que haver melhoria e valorização imobiliária. Certo? Então, o item C está errado.
D é inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global das despesas realizadas pelo poder público na obra e não a valorização de cada imóvel. O que vocês acham? Vocês lembram que a contribuição de melhoria ela tem dois limites, né? Dois limites. Quais são esses dois limites? Vamos ver. A gente tem limite geral e limite individual. O limite geral, ele corresponde ao valor total da obra. Então, o Estado pode cobrar no máximo de contribuição de melhoria a nível geral de todo mundo o valor total da obra. A obra custou 2 milhões, o Estado pode arrecadar no máximo 2 milhões para custear essa obra. Beleza? Em contribuição de melhoria. E o limite individual, ele está lá limitado ao acréscimo. Está escrito errado. Onde está o erro? Eu acho que é o acento. Acréscimo patrimonial de cada um. Acréscimo patrimonial de cada um. Então, se o teu imóvel que valia 100 mil, imóvel valia 100 mil, passou a valer 150 mil, o Estado pode cobrar no máximo de você a valorização, 50 mil. Beleza? Então vamos lá, o que o item D diz? É inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global das despesas realizadas pelo poder público na obra, e não a valorização de cada imóvel. Aqui ele está falando de limite geral. Ele trouxe a característica de limite geral e colocou limite individual. Ele misturou os dois aí, né? Não? Então, resposta realmente é o item B de bola. Próxima questão. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória. Ele trouxe aqui qual foi o instituto legal, a gente abre o olho para ver. Medida provisória que instituiu empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis necessárias à organização da localidade atingida sejam adotadas. Eita, eu acho que eu li um pouco rápido demais, né? Medida provisória que instituiu o empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Item A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Empréstimo compulsório pode ser instituído para isso? Artigo 148 da nossa Constituição diz que, lá no inciso 1º, o empréstimo compulsório será instituído para, no caso de guerra externa ou sua iminência, ou calamidade pública, né? Então, calamidade pública pode sim. Não é esse o item está errado. B, o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição Federal que medida provisória trate deste assunto. E aí, o que vocês acham? Eu falei para vocês que está no artigo 148, né? O nosso empréstimo compulsório. Então, abre o artigo 148 aí, você que está com o vadimeco, e me diz o que está escrito nele. Deixa eu abrir aqui, 148 da Constituição, tá, galera? Artigo 148 da Constituição Federal. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto do artigo 153b. Então, mediante lei complementar, pode ser criado um empréstimo compulsório. Beleza? Se a União, se a Constituição traz para a gente que deve ser criado por meio de lei complementar, automaticamente ela está vedando qualquer outro instituto. Não é isso? Então, o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado que medida provisória trate deste assunto. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Nenhum é muita coisa, né? Nenhum é muita coisa.
D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender despesas decorrentes de calamidade pública? Sim. Diante da situação de relevância e urgência, pode medida provisória? Não, velho, tá escrito lá, lei complementar, nas duas hipóteses. Então, qualquer das hipóteses que está prevista lá no artigo 148 é lei complementar, ponto final e acabou. Cadê meu mouse? Vamos lá. Próxima questão. Maria Silva, que durante a sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso por um de seus herdeiros no Ceará. Olha que ladainha que inventam na questão. O inventário está em curso no Distrito Federal. Quanto ao imposto de transmissão, causa-mortes e doação, devido, assinale a afirmativa correta. Eu tenho que me preocupar com esse tanto de estado que ele citou aqui. Eu sabendo onde é devido, ele pode citar 500 estados no nosso enunciado. Então, eu sei onde é devido. Vamos lá. ITCMD. Falei disso agora numa questão anterior. O ITCMD ele é devido quando eu estiver falando de bem imóvel, local do bem. Quando eu estiver falando de bem móvel, no caso aqui, é a Maria Silva, ela faleceu, né? Se ela faleceu, é inventário. Então, vai acontecer o pagamento no que se trata de bem móvel no local onde estiver correndo o inventário, onde estiver em curso o inventário. Certo? Então, vamos lá. O ITCMD, antes de ler os itens, deixou um apartamento no Rio de Janeiro. O apartamento está no Rio. Onde é que o ITCMD sobre esse apartamento deve ser pago? No Rio. O inventário está em curso no Distrito Federal. Onde que a gente vai pagar o tributo dos bens móveis, no caso aqui um veículo, um automóvel, no Distrito Federal, onde está o inventário em curso. Item A, o ITCMD referente ao apartamento compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. E aí, o apartamento é no DF? Não, né? O apartamento é no Rio. O ITCMD, referente ao automóvel, compete ao Ceará, local onde o bem está sendo usado. E aí, o bem está sendo usado. E se o camarada pegar esse carro e atravessar o Brasil enquanto estiver rolando o inventário? Ele sai lá do Rio Grande do Sul e só parar em Rondônia. E aí, como é que faz? Todos os estados que o carro passar tem que pagar o ITCMD? Nada a ver, né? O ITCMD referente ao automóvel compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado, hein? Que bonitinha essa. Coisa mais linda. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Amazonas, local onde o bem está registrado. Essa poderia trazer uma confusão, viu? Para quem está desatento, mas é o local de onde o inventário está sendo processado. Próximo. Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal ao Brasil. Durante seu intercâmbio, precisando aumentar a sua renda, Rodrigo prestou alguns serviços no exterior, recebendo por mês o equivalente a R$20 mil, totalizando R$100 mil ao longo dos 5 meses. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, Rodrigo questiona você sobre se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de apuração do imposto de renda. Sobre a hipótese formulada, considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar bitributação, assinale a afirmativa correta. Então ele recebeu o dinheiro lá na Austrália, pagou tributo na Austrália. O que a gente tem a ver com a legislação tributária da Austrália? Nada. A gente tem a ver com a nossa, né? Então o que ele pagou na Austrália é problema dele com a Austrália. A gente não tem nada a ver com isso. A gente quer saber se ele tem que pagar o imposto de renda aqui. Item A. Como os rendimentos foram obtidos no exterior, o Fisco Federal não possui competência para cobrá-los. Sendo assim, Rodrigo não deve declará-los. E aí? O cara ganhou dinheiro no exterior e veio para o Brasil.
Interessa onde ele ganhou o dinheiro? Interessa? Não, né? Vamos fazer o seguinte. Pega aqui nossa Constituição. No artigo Impostos da União, artigo 153, Imposto de Renda é o inciso 3º. Vamos ver. Não vai ser aqui, vai ser lá no nosso CTN. Abre o nosso CTN, vamos procurar aqui o imposto de renda aqui no CTN. Ah, não, desculpa. É na Constituição, sim. Cadê o imposto de renda aqui, gente? Inciso 3º. Só um minutinho, deixa eu abrir o artigo aqui. Não me pressionem. Não me pressionem. Tá aqui. É isso aqui. Artigo 43 do nosso CTN. Tá? Artigo 43 do nosso CTN. Você vai lá no parágrafo 1º desse artigo, ele fala pra gente o seguinte: a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma da percepção. Então, não importa o nome, não importa a localização, não importa a condição jurídica, não importa a nacionalidade da fonte da receita. Ele vai pagar imposto de renda. Beleza? Então, como o rendimento foi obtido no exterior, o Fisco Federal não possui competência para cobrá-lo. Sendo assim, Rodrigo não deve destacá-lo? Não é isso. O Estado vai sim cobrar o imposto de renda. B. Como os rendimentos foram tributados no exterior, Rodrigo não deve declará-lo sob pena de bitributação. Finalzinho aqui, ó. Finalzinho do item. Sobre a hipótese formulada e considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar a bitributação. Então não tem convenção nenhuma entre Brasil e Austrália. Não interessa aí se vai existir a bitributação ou não, porque isso aí a cobrança do imposto de renda lá é problema da Austrália. C. Rodrigo não está obrigado a declarar e recolher o imposto de renda, uma vez que os rendimentos obtidos no exterior estão alcançados por imunidade. Onde é que ele viu isso? Onde que está escrita essa imunidade aí, né? Não falei para vocês dessa imunidade em momento nenhum. E a gente acabou de ler no artigo 43 do nosso CTN, lá no parágrafo 1º, que não importa a fonte da receita, a nacionalidade, ela vai ser tributada. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados, uma vez que, tratando-se de residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem dos rendimentos. Item correto, item D de dado. D de dado. Próxima questão. Decretado estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita medida provisória, instituindo temporariamente imposto extraordinário incidente sobre serviço de qualquer natureza, a ser suprimido gradativamente no prazo máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a medida provisória prevê que entra em vigor e passa a gerar efeitos a partir da sua publicação e que se dá em 20/12/2019. Assinale a opção que apresenta o vício da referida medida provisória, tal como editada. A lei complementar, a lei complementar e não a medida provisória, cabe instituir impostos extraordinários. E aí, é a lei complementar ou medida provisória? Imposto extraordinário. Qual é o imposto extraordinário? Vocês lembram disso? Qual que é o imposto extraordinário?
Imposto extraordinário ele será instituído em caso de guerra externa ou sua iminência. Guerra ou iminência dela. Então, tem imposto extraordinário para calamidade pública financeira? Não, não tem. A instituição do imposto extraordinário só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa. Iminência de guerra externa. Abre a tua Constituição Federal aí e vai lá no artigo 154 e tá lá escrito assim: a União poderá instituir, inciso 2º, na iminência ou no caso de guerra externa, imposto extraordinário, compreendido ou não na sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua criação. Então, somente será permitido no caso de iminência de guerra ou da própria guerra. Esse é o item correto. Vamos ver o item C. A União é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A União é vedado cobrar tributos. Não. Vamos lá. Existem exceções. Existem exceções às anterioridades. Então, existem. Não é o caso da União. Alguns tributos específicos, inclusive federais, serão exceção. Então, não é em todo caso que isso é proibido. D. A referida medida provisória viola a competência constitucional privativa dos municípios para instituir impostos sobre serviço de qualquer natureza. E aí? Aqui ele está falando de um imposto extraordinário. E aí, quando a gente fala de imposto extraordinário, ele fala da competência ou não da União. Então, poderia sim, se fosse no caso de guerra, instituir um imposto extraordinário de serviço de qualquer natureza por parte da União, sem problema. Próxima questão. José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Na certidão de dívida ativa, CDA, que instituiu a execução fiscal, constam o nome do devedor e seu domicílio, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, a origem e natureza do crédito, com menção do decreto municipal em que está fundado e a data em que foi escrito. José oferece embargos à execução, atacando a CDA, que reputa incorreta. Diante desse cenário, José achou que a CDA, a certidão de dívida ativa, ela está com um erro, está incorreta. Onde está esse erro? José tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatórios exigidos por lei. E aí, cabe à Fazenda Pública? Não, né? É um ato da Fazenda Pública, isso é inscrição em dívida ativa. Então, a CDA, ela tem aí uma presunção de que ela é verdadeira, certo? E se existe um erro, eu, do lado de cá, no caso aí José, tem que demonstrar onde está esse erro. Item B. José tem razão, pois a CDA deve mencionar o dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. E aí, dispositivo de lei? O que vocês acham? Esse item B me parece mais ou menos. Vamos ler os outros para ver se a gente acha erro? Item C. José não tem razão, pois esta CDA goza de presunção iure et iure, presunção absoluta de certeza de liquidez. Então, o Estado inscreveu em dívida ativa, a presunção é absoluta, o Estado não erra. Pode errar não, a CDA está lá, falou que tem CDA, acabou o mundo, vai cobrar. Não, não é assim não. Ela pode ter um erro. E se tiver um erro, eu tenho que demonstrar. Rapaz, os cachorros resolveram começar a latir bem aqui no meio da gravação. Então, item C, errado. Item D, não tem razão, pois esta CDA contém todos os requisitos obrigatórios exigidos por lei. E aí, o D também... Será? Tem todos os requisitos? Não tem todos os requisitos? O que vocês acham? Primeiro, onde que eu acho essa CDA para quem está aí com o código acompanhando e que quer achar o dispositivo para dar uma lida? Vai lá no nosso CTN, capítulo 2, dívida ativa, artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente nome do devedor, sendo no caso o dos corresponsáveis, sendo o caso
o do corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio e a residência de um e de outro. Então, tem o nome do devedor aqui, instituir a execução fiscal, constando o nome do devedor e seu domicílio. Primeiro requisito, ok. E tem, inciso segundo, a quantia devida e a maneira de calcular os juros e a mora acrescidos. Tem aqui a quantia devida e a maneira de calcular o juro de mora? Tem. Inciso terceiro, a origem e natureza do crédito, mencionado especificamente a disposição da lei em que seja fundado, Para eu criar um tributo, eu crio um tributo por meio de lei. Aqui ele fala o seguinte, a origem e a natureza do crédito, com menção ao decreto municipal em que está fundado. Aqui o município criou o tributo por meio de um decreto. E o tributo aí tem que ser criado por meio de lei. Então, falta aí a menção da lei em que ele foi criado. Então, agora vamos voltar para os nossos itens. Item B. José tem razão, pois a CDA deve mencionar o dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. Esse é o item correto. Falta aí o dispositivo de lei para poder a CDA estar 100% correta. Próxima questão. A Sociedade Empresária ABC, concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiro, opera a linha de ônibus 123, que inicia o seu trajeto no município X e completa o seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Sobre a prestação onerosa desse serviço de transporte, deve incidir. E aí, qual é o imposto que incide sobre a prestação de serviço de transporte aqui nesse caso? Vamos lá. Quando a gente estiver falando de transporte, eu vou ter que observar 2 pontos. Primeiro, esse transporte, ele acontece intramunicipal, dentro de um município. Então tá ali e dentro do mesmo município existe ali o serviço de transporte. Ou esse transporte ele acontece intermunicipal, entre um município e outro. Ou interestadual, entre um estado ou outro. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que observar. Por quê? Porque se eu estiver falando de um transporte intramunicipal, dentro do município, vai ser cobrado ISS por aquele município onde esse serviço de transporte está sendo prestado. Beleza? Se for um serviço de transporte intermunicipal, entre um município e outro, aí a cobrança já é de ICMS. Certo? ICMS. E aí, esse ICMS, ele é de competência de quem? Competência estadual. Então, quem vai cobrar é o Estado. Aqui o serviço, ele inicia o trajeto no município X e completa o percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Então, é entre um município e outro. Se é entre um município e outro, a gente está falando de um serviço intermunicipal. Será cobrado ICMS. ICMS é estadual, os 2 municípios estão localizados no estado Z. Quem deve cobrar é o estado Z. Item A. O ISS a ser recolhido para o município X. Não, né? Deve incidir o ISS a ser recolhido para o município Y. A gente já sabe que não é ISS, então não é nem A nem B. Item C. O ICMS a ser cobrado de forma conjunta pelo município X e Y. E aí, ICMS cobrado pelos 2 municípios? ICMS é estadual, meu amigo. Estadual. Quem cobra é o Estado. Então, o ICMS a ser recolhido para o Estado, em que se localiza o município X e o município Y. Letra D de dado é a nossa resposta. Eita, essa é grande. Essa é grande. Vamos lá, questão grande. Normalmente essas questões grandes, elas trazem muitas informações para tentar confundir a gente, mas a gente acaba às vezes matando ela num pequeno detalhe. Às vezes uma frasezinha é o que responde ela. Não sei se é o caso dessa, mas em geral, normalmente é o que acontece. Às vezes um detalhezinho só, uma informação só que ele traz naquele texto enorme é o que responde. Essa a gente já respondeu, pô. João da Silva, servidor da administração
tributária, questão repetida. Então, essa aqui passa adiante. Maria dos Santos, querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de empréstimo bancário, a ser por ela contraído, vai a um tabelionato para lavrar escritura pública da referida garantia real. Ali é informada de que o município Z, onde se situa o bem, cobra o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sobre a constituição de direitos reais de garantia. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. Item A. É possível tal cobrança, pois a constituição de direito real de garantias sobre os bens imóveis por ato inter vivos é uma das hipóteses de incidência do ITBI. Vamos abrir ITBI aqui no nosso código. Vamos lá. Primeiro, ITBI é de competência de quem? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Transmissão de bens imóveis inter vivos, ela é cobrada pelo município. Então vamos aos tributos municipais. Tá aqui. Artigo 156, inciso 2º. É esse que a gente vai usar para responder a questão. Vamos aos itens. É possível tal cobrança, pois a constituição do direito real de garantia sobre o bem imóvel por ato inter vivos é uma das hipóteses de incidência do ITBI. Quais são as hipóteses de incidência do ITBI? Primeiro, o que é o ITBI? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, quando eu compro e vendo um imóvel, eu vou pagar o ITBI, certo? Ou quando há aí a transferência de um direito real sobre o imóvel, certo? Direito real ali, ó, a gente tem aí a propriedade, a posse, o domínio útil. Eu posso transmitir isso aí em separado. Beleza? E aí, o que acontece? Essas são as possibilidades. O que o código traz pra gente? Ele traz pra gente o seguinte: o município pode instituir imposto de transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bem imóvel, por natureza ou ascensão física, e de direitos reais sobre o imóvel. Então, direitos reais sobre o imóvel. Só que tem um detalhezinho aqui no final do inciso. Exceto os de garantia, bem como a cessão de direito ou a sua aquisição. Então, direito real de garantia não pode. Direito real de garantia não pode. Então, o direito real de garantia sobre o bem imóvel não é uma das hipóteses de incidência do ITBI. Item B. O contribuinte do ITBI, nesse caso, não seria Maria dos Santos, mas sim a instituição bancária em favor de quem a garantia real será constituída. Se eu não posso nem constituir o tributo, então como é que eu vou falar quem é que vai pagar ou não? C. O tabelião atua como responsável por substituição tributária, recolhendo no lugar do contribuinte o ITBI devido em favor do município Z, nessa constituição de direitos reais de garantia. E o tabelião, como substituto tributário, gente, o tabelião, vocês lembram o que é a substituição tributária, né? Quando eu coloco ali alguém da cadeia para substituir outro, e a lei que tem que dizer isso aí, por exemplo, quando eu tenho lá no meu imposto de renda e a lei fala que o patrão, o empregador, vai recolher o imposto de renda no lugar do empregado, e aí quando a gente recebe o salário já vem ali o desconto do imposto de renda. Ou numa cadeia de produção, alguém da cadeia, normalmente o mais forte, a indústria, é indicado para recolher o ICMS de todas as etapas da cadeia e aí fazer esse desconto ou essa cobrança dentro da cadeia. Vocês lembram disso? Então não é substituição tributária aqui o caso. Item D. Não é possível exigir o ITBI sobre direitos reais de garantias sobre imóveis. Foi isso que a gente leu no inciso 2º do artigo 156 da Constituição Federal. Então, item D de dado. Próxima questão, vamos lá. Uma sociedade empresária, calma aí, gente, que é muita fala para pouca água. Uma sociedade empresária, em recorrência a gente já fez. Essa também a gente já fez. Vamos lá, vamos responder mais duas questõezinhas aqui.
para a gente matar isso aqui. O crédito tributário decorre da obrigação principal e possui a mesma natureza dela. Regularmente constituído, o crédito tributário somente se modifica, se extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei. Considerando o enunciado, assinale a alternativa correta. Item A, aqui então está falando de suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário. Suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário. Eu vou fazer de novo aquilo que a gente fez. Quais são os que eu tenho que decorar? As causas de suspensão eu tenho que decorar. Porque as causas de suspensão eu tenho um mnemônico. Modelito PP. Certo? Quais são elas? Moratória, depósito, liminar, em mandado de segurança, tutela de urgência ou de evidência, nas demais demandas, processo administrativo e parcelamento. Essas são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Vamos lá. Suspensão da exigibilidade do crédito. Aí eu tenho as causas de exclusão do crédito. Causas de exclusão do crédito. Quais são as causas de exclusão do crédito? A inteligência artificial, né? Não foi isso que a gente fez? Ó. E a inteligência artificial, que é a isenção e a anistia. O que sobrar, a gente vai estar falando de causas de extinção do crédito. Extinção do crédito. Então, extinção é o resto. O que não for suspensão e o que não for exclusão vai ser extinção. Vamos lá. A conversão do depósito em renda, a transação e a remissão são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tem alguma dessas aqui? Vamos lá. Conversão do depósito em renda, transação e remissão. Tem alguma dessas aqui? Não, né? Então é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito? Não. Passa um risco no item A, segue adiante. Item B. A decisão judicial passada em julgado, a remissão e a dação em pagamento de bens imóveis são modalidades de extinção do crédito tributário. Suspensão é alguma daquelas? Não. Exclusão é alguma daquelas? Não. Sobrou, não sobrou? Sobrou é extinção. Então, decisão judicial transitada em julgado, remissão e dação em pagamento de bens imóveis são causas de extinção do crédito tributário. Vamos conferir as outras antes de dar essa por correta e pronto? Vamos ver aqui, ó. Item C. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, o parcelamento e o depósito do montante integral são modalidades de extinção do crédito tributário. Liminar, parcelamento e depósito. Liminar, parcelamento e depósito são causas de suspensão. Se está escrito que é suspensão, aqui está dizendo que é extinção, tá certo? Não, passa um risco no item C. D de dado, a consignação em pagamento, a isenção e a moratória são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí? A moratória até que é. A moratória até que é, mas a isenção é exclusão. E a consignação em pagamento é extinção. Beleza? Então o item D também está errado. O item correto é o item B de bola. Lembra que eu falei para vocês que pela lógica também a gente consegue identificar as causas de extinção? Vamos lá. A decisão judicial transitada em julgado. Se eu tenho uma decisão transitada em julgado que fala que aquele crédito
está extinto e que eu não devo ele, o que acontece com ele? Extinguiu. Acabou. Eu vou brigar com o que o juiz mandou? Não vou. A remissão. O que é a remissão? Vocês lembram o que é a remissão? Vocês lembram que é um perdão daquele tributo? Certo? Então é um perdão. Se o Estado me perdoou, acabou. Morreu o crédito, não há o que se falar. E a dação em pagamento de bens imóveis é a única exceção ali ao pagamento do tributo em dinheiro, né? Então, dei um imóvel para pagar o tributo. Tem essa permissão legal. Morreu o tributo. Morreu, eu paguei com o imóvel. Ambas são causas de extinção do crédito tributário. Beleza? Vamos mais uma. A União instituiu, por meio de lei ordinária, empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Sobre essa lei, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, o empréstimo compulsório do artigo 148, que tem a obrigação de estar grifado no teu código, 148 da Constituição Federal. Mais uma vez, está aqui uma questão tentando empurrar que lei ordinária criou um empréstimo compulsório. Lei ordinária pode criar empréstimo compulsório? Caramba, não pode. Então, se não pode, não pode. Item A. Essa lei é inconstitucional, pois a União não é competente para instituir empréstimo compulsório. A lei é inconstitucional? Sim, a lei é inconstitucional. Mas é a União que não é competente para instituir? Não. O artigo 148 diz que a União pode instituir empréstimo compulsório desde que seja por meio de lei complementar. Item B. Ela é inconstitucional, pois a Constituição não autoriza a instituição de empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Gente, para que eu instituo empréstimo compulsório? Artigo 148, inciso 1º. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º. Vamos ler o inciso 2º certinho, porque eu não lembro exatamente como está escrito o texto. No caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Beleza? Então, essas são as possibilidades. Então, a Constituição autoriza eu criar empréstimo compulsório para essas causas? Sim. Então, o item está errado. Passo o risco, sigo adiante. Item C. Ela, ao instituir o empréstimo compulsório, é constitucional e entrará em vigor no exercício seguinte ao da sua publicação, uma vez que é necessária a observância dos princípios da anterioridade do exercício. Ela não pode criar empréstimo compulsório, então ela não é constitucional. Beleza? E empréstimo compulsório no caso de calamidade pública, vai ser exceção às anterioridades, aos princípios da anterioridade. Item D, só inciso 1º, tá? Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. O inciso 2º não é exceção às anterioridades. Item D, ela é inconstitucional, uma vez que os empréstimos compulsórios devem ser instituídos por meio de lei complementar e não lei ordinária. É isso aí? O que vocês acham? Ah, eu não botei aqui, né, a resposta. Item. Calma aí. Ih, fugiu da questão. Cadê a questão que a gente estava? Ih, voltou pro começo do slide. Ó, calma aí, segura aí que eu vou chegar. Aqui. Ela é inconstitucional. Item D de dado. Beleza? Então, tá aí. 1h30 de questões aí respondidas. Acho que foi válido, acho que é interessante aí para vocês darem uma olhada nessas questões. A gente citou os artigos, então vale a pena também dar uma olhadinha nos artigos. A gente sabe que já está em cima da prova, a gente já está aí nos 45 do segundo tempo, domingo é a prova. Vocês aí que são meus alunos do presencial, encontro vocês lá. Primeiro encontro vocês no sábado, né, na nossa maratona, e posteriormente no domingo, no dia da prova, eu estarei em algum dos locais de provas, não sei ainda exatamente qual,
mas eu estarei em algum. Então, quem fizer prova no local onde eu estiver, a gente vai se encontrar lá. Eu vou avisar nos stories no Instagram onde que eu vou estar. Então, dá uma olhada lá no Instagram que vocês vão ficar sabendo em qual dos locais de prova que eu estarei. Me encontrem lá na frente e uma excelente prova para vocês. Mais uma vez, faça a prova com calma, com tranquilidade. Professor, fiquei nervoso, fiquei agoniado. Levanta, vai no banheiro, relaxa, respira um pouco, volta, segue vida, continua fazendo a tua prova. Beleza? Como é que eu vou fazer a minha prova? Com estratégia. Então eu vou chegar, sentar, vou começar pelas questões que eu tenho mais afinidade. Primeiro, ali nas primeiras questões que eu tenho que fazer, sempre ética e estatuto, tá? Ah, mas eu nem tenho mais tanta afinidade assim, mas é o mais importante. Uma grande quantidade de questões para pouco conteúdo. Então você tem obrigação de fazer essa aí nas primeiras. E aí escolhe as matérias que você tem mais afinidade, faz essas primeiro e posteriormente você vai para as demais questões. Certo? Uma boa prova. Aguardo aí as notícias de vocês e todo mundo seguindo junto para a segunda fase. Beijos, até a próxima.